Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Dois recadinhos pra vocês, tá? Primeiro, Cripto Arcana agora também tem o cupom Café com One Piece. Então se você vai dar uma olhada aí nos starters novo, dá uma olhada no site da Cripta que tá aí na descrição. Mais um recado pra vocês, nossos playmats exclusivos estão aí também no site da descrição. Se quiser comprar alguma coisa, é só clicar aí e vamos pro game, né? Aqui é a terceira rodada, 2 jogadores invictos. Vamos pro game, inclusive um sou eu aqui, eu estou jogando no nosso lado direito de Barba Negra, tá aqui as nossas artes do playmat, do outro lado é o Marco, que já garantiu o playmat dele, né? Então já fica de olho aí que tá acabando, essa arte é exclusiva e única e vai acabar e nunca mais vai ter. Vamos lá, vamos pro game, enquanto a gente embaralha eu explico os líderes. Shanks, se você não conhece Shanks, é o segundo Shanks aqui, nós dois tá invicto, eu tô 3-0, o Marco tá 3-0, O Shanks, a habilidade dele, uma vez por turno, ele pode dar menos 1000 ali no turno, né? Pra um dos ataques, seja pro líder ou para algum dos personagens. Já o Barba Negra, eu não tenho um play por padrão. E meu adversário, quando eu descarto uma carta na minha mão, também não tem um play. Então, vamos pular essa parte aqui, que a gente embaralha. E vamos iniciar o game. Eu acho que eu ganho o dado, que o Marco tira 2 dados de 1 aqui. Eu vou sempre escolher ir na par contra o Shanks, que é melhor pra mim. Eu vou manter a primeira mão, vou colocar minhas 5 vidas. E quem vai fazer o Mulligan aqui é o Marco, né? Pra você que não conhece o que é o Mulligan, é você pega a sua mão inicial, 5 cartas. Não gostei delas? Você pode embaralhar e comprar mais 5. E aí você não tem opção, tem que colocar suas 5 vidas e jogar com essa segunda mão aí que você jogou, né? E vou pular aqui enquanto o Marco coloca suas vidas. Então o Marco tá lá, 5 vidas. Quem iniciou foi o Marco, colocou ali seu 1 dom, passou pra mim ali com 2 dons. Vamos ver o que eu vou jogar aqui, né? Pra 2 dons. Achei meu stage, então já pra mim já tá mais tranquilo esse game, né? Vou pôr aqui um pouquinho mais rápido, né? Vou olhar 3 do topo com o meu stage, descartei um Dock Kill que eu não uso. Acho o meu Burgess. E aqui, como eu já expliquei pra vocês, quando você joga contra Shanks de Barba Negra, é Burgess. Você tem que achar os seus Burgess. Desci ali um Lafitte com o meu outro dom, se eu quiser mais uma opção de Searcher antes de jogar ali, né? O Marco compra uma carta, bate 5 na minha vida. Esse primeiro dano, normalmente eu countero, então por isso eu uso ali um 2K Counter, né? Vou pra 4 dom, aqui eu não tenho... Tem algumas opções, né? Ou eu uso o Lafitte pra procurar mais alguma coisa, ou eu vou pro Bird já direto. Não sei qual que vai ser a minha estratégia aqui, então vou usar primeiro o Lafitte, né? Já tenho um Bird na mão, agora sim eu vou olhar 5 cartas, né? Não vou perder ali o valor na mão, né? Então vou conseguir recuperar aquele Lafitte que eu joguei na primeira, como ele não foi removido, né? Seja lá como for removido, né? Pega um 2K Counter, que eu preciso de 2K Counter nessa match, que é um Stronger, né? Que eu vou precisar disso. Tô acertando o fundo do baralho, né? Coloco ali as cartas no fundo do baralho. Provavelmente eu vou usar meu stage também. Uso mais um donzinho para um maior Begins. Então vou usar esse turno inteiro para search, né? Pego ali um Teach já. Vou usar meu stage também, né? Descarto com meu stage um Burgess. Então, olho ali 3, né? Pego mais um Burgess. E para esses 2 dons que sobrou, aí 7 na vida. O Marco toma esse dano, não usa a habilidade do líder agora. Vai para 4 vidas. Eu tô com 4 vidas também. Eu não gosto muito de bater no Shanks no começo do game, porque eu dou carta na mão dele, né? Depois ele consegue se defender muito bem, né? Eu geralmente faço o plano de Burgess aqui, colocando sempre os Burgess no começo do game para depois ir atacar. Mas como eu tinha um Lafitte, esse primeiro dano normalmente ia ser no Lafitte, né? Mas o Marco veio pra vida aqui, né? Então bateu 6 na minha vida já com o Sanji. E vai bater mais 6 na minha vida, então vou tomar esse dano. O Marco tá indo totalmente pra vida aqui. Que dá a entender que ele teria um Roger na mão. Pra mim, quando o oponente vem atacando muito vida, assim, não se preocupa com o meu board, geralmente tem Roger na mão. Então eu tenho que me preocupar em descer minhas vidas pra 0 ou deixar meu oponente zerado, né? Geralmente eu penso nisso quando o oponente vem atacando direto aqui, né? O Marco tá com 6 cartas na mão. Eu tô agora pra 6 dons, né? Vou usar meu stage já. Vou jogar um Shigan fora, que não seria ruim eu usar o Shigan ali naquele Yasop. Mas, como eu disse, eu não jogo pra removal contra Shanks, né? Eu provavelmente vou bater ali
Aqui acho que foi... Eu tenho uma pequena misplay nesse game aqui. Não sei se foi agora. Eu acho que foi agora. Eu tô com 6 dons. E bato 5 no Sanji. E isso aqui é um convite pro Marco defender, né? Se ele tiver um TK Counter, é a habilidade do líder. Menos 1000 ali no meu... E usa um TK Counter, né? E agora eu tenho 6 dons. Vou usar um ali pro meu Searcher, né? Pro Lafitte. Sobra 5 pra trás. Vamos ver qual vai ser minha decisão aqui. Provavelmente, se eu tiver um Kuzan na mão, tá tudo certo. Se não, foi estranha minha jogada. Olha minha mão, olha o que eu peguei. Acho mais um TK Counter. Arrumo ali o fundo do meu baralho. E pra 5. Kuzan. Ah, então tá tudo bem. Porque eu pensei que eu teria a possibilidade de descer ele. Vou quebrar já o Kuzan, comprar uma, descer o Burgess. Então nem vou fazer a graça com o Kuzan ali. Vou ver quanto que tem no Trash. Meu Burgess tá mais 2. O Yasop consegue dar menos 1000, só que teria que ligar um dom. Eu tô pensando aqui se eu descarto alguma coisa pra tirar o on-play do Marco pra 7. Porque o Ben Beckman poderia trashar ali meu Burgess, só que ele não vai conseguir porque tá pra 7. Então ele teria que ter mais alguma coisa pra diminuir custo. Se ele bater com o Yasop 7, ele não consegue tirar meu Burgess com um trash, né? Então não tem problema. Ele vai trashar ali meu Lafitte, não tem problema nenhum. Vem 5 vida, eu uso ali um K-Counter, vem mais 6 vida. Agora sim, 2K Counter, não quero baixar minha vida, né? Porque lembra que acendeu o alerta aqui do Roger pra mim. Vou tomar um dano, pra também não perder tanta carta na mão, né? Compro uma. Tô pra 8 dons agora. E agora é hora de eu ir pro board aqui do Marco, né? Eu tenho que limpar. Ele tá com 5 na mão. Tá controlado a mão dele ali, pelo menos, né? 5 na mão é ok pro Shanks. Tem 2 cartas ali. Eu tenho que arrumar um jeito de limpar essas cartas aí do Marco, né? Vou descartar um Liberation, que poderia limpar os dois ali, né? Parando pra pensar, né? Se eu usasse Liberation, usar 6 dons, eu conseguiria tirar o Yasop e o Sanji. E... Tá, eu tô vendo aí se meu stage pode pegar ele mesmo, eu pego, né? Mas provavelmente eu tinha outro plano. Se eu joguei o Liberation fora, eu tinha alguma coisa pra fazer aí. Vamos ver. O jogo faz um pouco de tempo, eu não lembro o que eu estava pensando na hora aqui. Vou bater 5 no Sanji. E agora, de novo, esse 5 eu bati sabendo, provavelmente, quanto que o Marco poderia defender. Se ele defendesse, ia ser bom pra mim. Mas ele não defende. Eu queria que ele perdesse carta na mão. O Marco tá com bastante carta na mão agora. Ele deixa o Sanji embora. Vamos ver. Será que vai vir 10 agora no Yasop? Vem 8 no Yasop. Poderia ter usado algum dom, né? Habilidade do líder. Desceu pra 7. Vai usar um TK Counter. Então defende ali, né? Yasop. Eu venho com mais um Burgess. Mais um Burgess. Então era isso. E descarto uma do líder. Com 3 Burgess na mesa, né? E os 3 estão com 8. Se ele conseguir tirar um, pra mim não tem problema. O Marco tá pra 9 dom agora. Talvez ele tire um aqui. Mas como o Burgess tá com 8.000 de power, tá bem chato de ser removido, né? Vamos ver a jogada do Marco aqui. E eu usei a habilidade do líder, né? Então, se viesse aí... Por que eu uso a habilidade do líder agora? Normalmente eu não uso nessa altura aí, né? Mas eu uso agora justamente pra preservar mais um Ben Beckman com alguma coisa. Se viesse um Rayleigh, pra mim ia ser muito ruim. E eu não queria dar valor pro Rayleigh. Então, como ele tá sem a habilidade do líder, só entraria no máximo um Dragon e não ganharia tanto valor aí no board. Ele poderia no máximo bater 10 nesse Burgess que daria pra defender. Vem 7 ali. Em 7. Vamos ver se eu defendo.
Eu posso deixar embora também, porque eu já tenho 2 Burges, né? Então não teria problema. Ah, não, veio 7 vida. Ah, veio 7 vida, dando menos 1000 pro meu Burges. Só que eu trigo um Black Hole. E com o trigger do Black Hole eu posso tirar efeito de qualquer personagem. Então eu tiro o Rush do Dragon. Então o Dragon não vai me bater esse turno. E aí fica tudo mais fácil pra mim, né? E eu trigo ali mais um Maior Begins. Pego agora um Teach na minha mão. E o Dragon não vai me atacar, vai ficar olhando ali. Eu tenho 3 Burges na mesa agora, uma vida, não morro ali facilmente. Vou provavelmente ir pro board dele, descer agora o meu Teach. E aí eu vou anular a habilidade do líder dele, do Marco ali. Ele tá com pouca carta na mão, né? Meus Burges tá muito forte, tá 9.000 ali cada um, né? Já vou pagar 10, que você desce primeiro o Teach pra anular a habilidade do líder, né? E vou parar o Dragon. E agora eu vou pro board, né? Vai ser 9 ali no Yasuo, 5 na mão. Provavelmente o Marco não vai defender. Se ele defender, vai ter que defender mais os outros danos, né? Então já perde um ali. Vem mais 9 no Ben Beckman. Ele pode defender esse 9? Pode, mas vai ficar sem carta na mão, né? Tá sem a habilidade do líder. Tá pensando no que faz. Ele tinha carta pra defender, né? Vai usar um 2K Counter mais um. Ele defende se ele quiser, né? Ali, então, eu tô com 2 cartas ali pro meu coisa subir mais um, né? Então eu vou descartar uma ali, olhar com o meu stage, né? 3 ali. E aí foi a minha jogada, né? Que eu pensei. Se ele defender o 9, eu vou subir esse Burgess mais um e vou fazer ele defender 10 agora, né? Então eu olho ali alguma coisa com o meu stage, né, pra rodar um pouco meu deck. Acho um 2K Counter, que é excelente. Vai um 2K Counter pra mão. Descarto um Teach, subo pra 10 meu Burge. E vou bater 10 em 7 agora. 10 em 7. E agora o Marco não tem como defender com 3 na mão, né? Porque ele teria evento 0 mais 1 ali. E eu vou bater 5 vida e agora ele toma esse dano. E passa o turno, tudo na melhor forma possível ali, né, pra mim, né? Porque tem... Agora não só eu tenho 2 Burges, eu tenho 3 Burges e um Teach. Se eu descer mais um Teach, que provavelmente eu tenho na mão, acabou o jogo, né? Não tem muito que o Shanks fazer nessa situação, né? Eu tenho 3 cartas de 10 ali de ataque, mais um Burges, né? Vai vir ali um Shanks, batendo 12 na minha vida. É blocker 2K, 5 vida. Vou defender também, que eu não quero zerar. Tenho medo do Roger, né? Compro uma. Desviro tudo ali, né? Tiro a habilidade do meu líder. Tá com menos 1, né? Meus Burges. Menos 1000 em todo mundo ali, por causa do Shanks. Mas, se eu descer o Teach, que eu tenho mais um Teach na mão, por isso que eu descarto um ali, né? Aí... eu erro a carta, né? Eu desci um Shiryu. Eu olhei o Teach na minha mão, desci um Shiryu. Eu paguei 10 pra um Shiryu, mas é o Teach ali parando o Shanks, né? E todos os meus Burges voltam pra 10, né? E agora eu vou bater 10 vida. 10 vida. 5 vida, né? Porque se ele defender esse 5, eu não bato mais os 10 ali, né? Eu passo o turno. Deixo ali o 2 blocker up. Uma vida. E eu acho que eu tinha mais um TK na mão, né? Com o Shanks parado, não tem problema. Ele só vai ter 2 ataques, eu tenho 2 blocker. E se vier mais um rush, tá tranquilo também. Não tem problema. Eu tenho uma vida ali pra isso, né? Vai vir. E aí, se ele bater limpo, né? 9 limpo, eu vou só virar meu blocker, né? Não quero desperdiçar, né? E eu já mostrei que eu tenho um TK Counter na mão, que é o Shiryu, né? Vem mais um Dragon ali, liga 2 Dom, vai bater 9 na vida.
Agora não tem problema que eu sei que é um Dragon, vai vir mais um 9, eu vou olhar ali com o meu trigger mais alguma coisa, que tanto faz o que eu pego, vou pegar um blockerzinho ali, né, pego um Shiryu, tanto faz, vai tudo pro trash, e eu bloqueio o último dano, e agora praticamente acabou, né, porque eu tenho 3 bursts, 2 Teach, menos 1000 em todo mundo, aqui tanto faz, né, eu vou bater muito ali no... Já tá com 10 cada um mesmo, com menos 1000, né, e eu vou bater aqui 12, 12, 12, 12 e com um Teach lá no final, e simplesmente acabou o jogo, né? Então, 3-0 pra mim, o Marcos desceu pra 2-1, eu vou pra final, próximo game é final, então fica de olho aí que logo, logo sai esse game da final aí. Quem viu até agora, curte, compartilha, se inscreve no canal se você gosta de conteúdos como esse pra receber mais aí. E valeu, até a próxima!